Olá, pessoal. Eu sou a Ana Letícia. Dou início hoje a um projeto incrível do Colégio Objetivo Integrado aqui de Pirassununga, que é o Papo com o Objetivo. Esse projeto bacana do colégio vem para dar voz a esses alunos. Quem são esses alunos? Esses alunos protagonistas que o colégio gentilmente cedeu para a gente iniciar esse projeto bacana, que eu estou aqui hoje com... Oi, eu sou o João, eu estou representando o segundo ano do ensino médio, eu sou da equipe Hidra. É pra eu falar? É. Eu sou a Luísa, eu sou do primeiro ano, eu tô representando a equipe Kraken. E eu sou a Mariana, eu sou do terceiro ano e eu tô representando a equipe Zakaia. Que bacana. Pessoal, olha, eu estava conversando com esses três chuchus um pouco antes agora. E eu sempre fico fascinada quando eu falo com jovens como vocês, que são jovens protagonistas, jovens que têm atitude. Por isso que vocês são líderes de turma, vocês são líderes dessas equipes. E assim, eu acho que o desenvolvimento que o colégio traz para vocês em relação a uma competição com a grandiosidade que tem a Ginkgo 2022, que nem eu estava falando para vocês, 28ª edição. É isso mesmo? Isso mesmo. São 28 anos de tradição da 28 escola. anos. E como vocês se sentem em participar disso? Quem quer falar? Eu tenho uma irmã mais velha e ela sempre foi muito participativa nesse quesito. Então, quando ela já participava, eu sempre estava do lado. Eu estava lá no meu 7º, 8º ano, ela já estava no colegial. Já tava de olho, né, João? É. E quando eu já cheguei no ensino médio, eu já cheguei querendo participar. E pra mim, a melhor coisa. Eu me distraio um pouco dos estudos, óbvio que é importante, mas eu me distraio um pouco. E dá pra ter muito senso de equipe quando você tá liderando. E isso, querendo ou não, para sua visão, pode estar desvinculado a essa questão de dentro da sala de aula, mas tem tudo a ver. Quando você se envolve, quando você participa de competições ou de projetos como esse, é muito mais do que só a sala de aula. É despertar no aluno essa solidariedade, essa competência, é assumir um compromisso, é a responsabilidade. Mas eu me pergunto aqui, vou perguntar para a Luísa, diretamente para a Luísa, que é aluna do primeiro ano e que disse para mim que participou da Ginkgo ano passado, do ensino fundamental, e que agora esse ano está no ensino médio. Como você foi eleita líder de turma, Luísa? Foi assim, a gente faz votação em sala, eu acho que é em todas as salas assim. Sim. A gente separa os alunos que querem ser chefe e aí a gente faz uma votação na sala. E geralmente os que vão pra chefe são os que já trabalharam na festa junina e nos outros eventos que tem na escola. Já tem uma determinada liderança na escola. São geralmente os que ganham a votação por causa de já ter visto que deu certo seguir a liderança deles. Mas essa votação é entre os pares. É entre vocês, alunos. Sim. Eu É sou entre a aluna nossa do primeiro sala, sim. ano, eu voto se eu quero você ou se eu quero outra pessoa. Sim. Isso. Entendi. E assim, a mesma coisa acontece no terceiro ano? A mesma coisa. Entendi. Na verdade, tudo é baseado em votação. Então, desde da escolha dos chefes, da cor da camiseta, Temas. do temas, das danças, assim, que a gente escolhe, no caso da dança surpresa, do nome da equipe, tudo é baseado Bem em democrático. votação. Aham. Sim. Tá. E o envolvimento dos pais de vocês em relação a isso? Tem envolvimento ou não? É só de... Dentro Carona. Uber. Dentro dos jogos, a gente não tem Nenhuma- jogo com o pai. E é até melhor, porque às vezes Pode no interferir, fundamental dava muita briga por causa disso. Porque eu fico pensando assim, Luísa, nossa, na hora que meu filho, eu quero que ele ganhe, eu quero que ele... Só que, na verdade, uma competição como essa, o objetivo não é só ganhar. Exatamente. Ano passado, quando eu tava de auxiliar, ano passado eu não era chefe. Mas a gente tinha mais problema com o pai reclamando do que com criança. Jura, As Luísa? crianças seguiam, tipo, tudo que a gente falava. Aí tinha pai que às vezes acontecia um rolo, aí o pai vinha brigar com a gente, e a gente ficava, tipo... Por isso que é importante essa autonomia e esse protagonismo
ser de vocês, Sim. do aluno. Se precisar da participação de um pai ou de um apoio, é uma coisa. Agora, a participação, a ação concreta tem que ser de vocês mesmo. Agora, essa semana foi bem engraçado, porque a escola, o colégio disponibilizou o logo de vocês, o nome. Gente, eu pirei pesquisando sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa rápida a respeito desses nomes, e eu quero que vocês, se puderem, traduzir da onde saiu esses nomes. João, pelo amor de Deus, Hidra, da onde saiu esse nome? Saiu de três amigos numa chamada, conversando e falando, e se esse fosse o nosso nome de equipe? Porque a gente pensou, porque a gente tem que ter um certo significado por trás. Sim. Que a Hidra, querendo ou não, é aquela cobra de 7 cabeças. Uhum. E que se você cortar uma, nascem 2 no lugar. Que é da mitologia grega, né? Isso. Que nasceriam 2 no lugar. Então o que a gente quer passar é que se tentem derrubar a gente, vão vir muito mais forte. Uau! Olha que significado, gente! As duas aqui eu tô vendo que estão ansiosas também pra contar. Tá, vamos lá. E o do primeiro ano? O nosso, ele é um polvo, que ele é da mitologia também. E ele tem fama de derrubar navios piratas. E a gente, por ser primeiro ano, ninguém confia na gente. Tipo, o segundo e o terceiro ficam assim, primeirinho! Não vai ganhar Tá ali, né? Tá lá. E ele é um bicho muito forte. Então daí a gente falou assim, a gente vai pegar, porque não é um negócio que é inocentezinho. E todo mundo fica botando isso na gente, que a gente duvidando da gente. Perfeito, que pode ser muito forte, né, Luísa? Nossa, olha a cara dos dois já aqui. E aí, Mari, Mas, assim, como Zacaia nasceu? eu não posso contar ainda. Porque eu não posso contar. Eu fiquei sabendo que você perguntou. Eu perguntei pra Letícia. A gente não pode contar ainda. A gente vai revelar na abertura da Ginkgo, que tem a justificativa do nome. A gente vai revelar lá. Então, tá Mas, tipo, explicado. logo chega. Porque o que aconteceu, eu busquei lá no Google. No Aham. Papai Google, o nome de cada uma. E olha aqui nas minhas anotações. Zacaia é a única que tem um ponto de interrogação. Exatamente. Eu não faço a ninguém mínima. encontra. Eu achei restaurante, eu achei tudo que seria Loja. loja. Várias coisas. E aí mas eu colocava assim, Zacaia, porque como a referência de vocês dois são da mitologia, Zacaia eu colocava Zacaia, mitologia grega, mitologia, Não acha sei, nada. nada. Zacaia, um monte de A gente gente já já veio tentou. perguntar. Já tentaram tentou. também. Porque mas- é normal, quando a gente descobre o nome uma da equipe do outro, procurar. Porque a gente quer saber o que significa e Sim. isso. E o deles a gente não achou nada. E a gente ficava tipo, que é isso? Nossa, o terceiro ano. A gente, nossa... Na verdade, Zacaia eu não vou contar, mas... Tá bom. eu só Deixa vou ela falar. Eu só vou Luísa, falar não interrompe rapidinho. ela. Deixa ela falar. E aí, Mari? Zacaia representa toda a nossa história do terceirão, assim. Tipo, o nome que a gente... Esse nome vai representar toda a nossa história. Das festas juninas, tudo. Zacaia tem Eu tô tudo a ver. curiosa. Eu tô Mas é muito... um E nome quando que é a o dia gente gosta. dessa revelação, Mari? Na quarta-feira. Não, no Na dia que a gente quarta-feira. tava conversando, Isso. que vai ser a concentração. Isso, Que a no gente dia vai da fazer essa abertura. chamada pros pais. Isso. Então, nesse dia eu fico sabendo. Nesse dia, assim. Então, eu já vou colocar na minha agenda, porque eu não vou poder Que, faltar de inclusive, jeito É aberto nenhum. ao público. Ai, que bacana! E olha só, a gente pode fazer um convite a todos que estão assistindo aqui a gente. Claro. Quando vai ser isso? Na Quarta-feira. Onde? Que horas? Na quadra da escola, na quadra aberta da escola, Uhum, na Rua da Saudade. isso. Eu não lembro agora Eu o não número, lembro. mas Não, é todo na mundo quadra. sabe. Subindo a pastelaria Riga. Isso, todo mundo conhece ali. E a 7 partir horas. das 7 horas da noite. A partir das 7. Então o portão vai estar aberto. Eu mesmo sendo seu meu filho, porque nem eu sou mãe de um aluno do primeiro ano. Eu posso ir assistir do ensino médio, tudo bem. aberto até Sim. pessoas de outra escola. Jura? É aberto a tudo. Aberto Isso a todos. é bem Se eu não me engano, é todos interessante. os legal. eventos da noite, né? Sim. Só os da noite. Sim. a Até dança, a banda, né? Pode a ouvir. banda, o teatro, Todos todos abertos ao Então, na público. quarta-feira, 7 horas da noite, tem essa grande concentração, que é a abertura dos jogos E a banda. e a banda. Isso. Essa é a Isso. única competição da noite? Da Da noite, sim. Da noite, à sim. tarde a gente tem vôlei, tem xadrez. Só No dia seguinte aí já é... No dia seguinte Ei, é mais... eu vi algumas coisas aqui e conversando com a equipe da escola, me despertou uma curiosidade quando a equipe da escola falou assim pra mim que
tem uma certa regra entre vocês, entre a escola e vocês, que tem que ter um número determinado de alunos, por série. Sim. Porque assim, ó, vamos parar pra pensar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito. A Mari estava me revelando aqui que também gosta de falar. E aí, às vezes, isso fica concentrado em determinados alunos que já têm um desenvolvimento fácil para essa comunicação, tem um desenvolvimento fácil para desenvolver esse protagonismo. Mas nós temos alunos que não, temos alunos mais introvertidos, que têm uma timidez mais acentuada. E para que essa gincana não fique concentrada sempre para os mesmos... Panelinhas. Isso mesmo, Luísa. Olha, o linguajar jovem traz pra gente aqui. Para não ficar essas panelinhas, tem um determinado número de alunos. Conta pra gente, como que é isso? Geralmente tem um mínimo. Isso. Um mínimo. Em todas as provas. Então, tem um mínimo de alunos pro teatro, tem um mínimo de alunos pra banda. Tem Então, que nem eu vou fazer vôlei, vou jogar vôlei. Sim. E aí tem um número mínimo de alunos De novos, pessoas como inscritas. De pessoas, assim? De pessoas inscritas. inscritas. Porque é muito fácil a gente colocar quem a gente sabe que é bom Uhum. e deixar quem nunca Não tem. tentou Isso. de lado. Sim. Que nem a gente tem uma aluna no primeiro ano que ela nunca tinha cantado em público. Ela cantou a primeira vez em público no Soul Art. E ela canta E ela arrasou. Ela canta muito. E se a gente não dá oportunidade Sim. para uma aluna dessa, vai ficar sempre os mesmos cantando. Nossa, que E bacana. eu acho que o que mais abre, assim, para os outros poderem participar, para mim, são as danças. Porque eu nunca vi nenhuma gincana com tantas danças que nem a nossa. Porque esse ano, a gente tem a dança surpresa, 6 danças. que cada sala escolhe o seu tema. Sim. A gente tem flamenco, a gente tem street dance, Gafieira. samba de gafieira, dança do ventre Falou e salsa salsa. Ah, eu vi aqui. E as danças de casais não podem ser casais repetidos. Ou seja, Tem. tem que diversificar, Não pode, a querendo ou gente não não. pode colocar, tipo assim, a aluna que dança muito e o aluno que dança muito e colocar eles pra dançar todas as danças. Sim. Não A pode. gente tem que diversificar. Tem que diversificar. Tem. Esse número de inscritos tem que... Nossa, que bacana. Então, vamos lá. Se eu joguei vôlei, necessariamente eu não preciso estar na dança. Eu sou Não. muito boa de xadrez. Mentira. Mas eu sou muito boa de xadrez. E aí, eu eu posso jogar xadrez e posso... Eu não tenho... Você pode Não. participar de quantas provas você quiser. Tá. Só que, geralmente, é mais nas danças isso, eu acho, que de participação. Mais restringir. É mais restringido a participação. Se você participa... E é só nas danças de casais. Se você participa de uma dança de casal, você não pode participar de outras. Tipo, se você escolhe a salsa, que é tipo, tá? Salsa, Você não flamenco pode- e samba de gafieira. Você são não os pode três de participar da gafieira nem do flamenco. Hum, Pra não ficar pra repetido. que você pegue outros alunos pra fazer isso. E no teatro? Vi aqui porque... cada- O teatro tem um mínimo de 8, participantes, mas mínimo de sempre 8 é legal participantes. porque várias pessoas se habilitam a participar. Sim. Geralmente sempre tem mais alunos que querem Sim. participar, então... E a gente descobre algumas vozes, algumas habilidades de atuação. Eu sempre gostei de falar em público. Então, quando tinha teatro, eu já ia pro meio. Esse ano eu tô tomando uma surpresinha aí, mas Que também legal, tô até lá, envolvido. Mari. Você tá achando que é só você que com surpresas? Daqui a pouquinho a Luísa até o final revela alguma coisa pra gente que também tem alguma surpresa. Não, tô brincando. Às vezes não, né, Luísa? Comprometo. Fico nervosa Tá aqui. pensando em alguma coisa. Nossa. A gente inventa uma coisa aqui na hora. Tem uma surpresa. Tem. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? O quanto isso é bacana pra gente descobrir. E é nessa idade de vocês que esses talentos, eles podem ser descobertos. Eu fico imaginando isso. Aquela aluna que nunca cantou, mas ela canta em casa, escondida lá no quarto dela, com o foninho, com o celular. E aí ela tem uma oportunidade como essa no colégio. Isso pode desenvolver projetos de vida que vão ficar marcados, eu acho que para o resto da vida. Com certeza. Então é por isso que a gente precisa potencializar projetos e trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. A Ginkgo é um movimento onde desperta esse olhar que eu estou vendo em vocês três aqui. E isso as pessoas precisam saber. Quem precisa saber? Eu que sou mãe, os seus colegas, os seus professores, eles precisam. Quem não conhece o colégio, quem está do lado de fora da calçada, que não pode ficar constantemente ali dentro, precisa conhecer o que o colégio tem para oferecer e o que isso pode despertar no aluno.
Eu fiquei, acho que foi semana passada, que eu tava vendo a questão das camisetas. Como vocês escolhem essas cores e como que foi feito tudo isso com vocês? Votação. Votação também. E de começo, a gente os chefes tiveram uma reunião com a Malu. Isso. E a gente escolhe a cor principal da camiseta. E geralmente segue a ordem: terceiro ano, segundo ano e primeiro ano. Isso. Escolhe qualquer cor que seja a sua principal. Por exemplo, terceiro ano escolheu o rosa. Eu escolhi o roxo e ela escolheu o verde. Então, a base da camiseta é a cor principal escolhida. Agora, o desenho, o nome... Inventa. É só a cor Pede principal tudo que com escolhe. vocês? Esse desenho, por exemplo, foi um aluno da minha sala que fez. Ele Nós fez em desenhamos programa. também. Gente, eu achei que vinha pronto do colégio isso. Não. Isso foi A vocês gente- que O nosso, a gente ainda desenvolveram? tem ajuda, Sim. porque se a gente precisa, a gente tem o Wilson que faz pra gente o desenho. Certo. Mas é a gente que escolhe tudo. Tema, nome, E a gente tudo. tem que mandar fazer, a gente tem que... Na A verdade, gente vai atrás. tem que ter muita autonomia, muita responsabilidade mesmo pra Não, com conseguir. certeza, porque Complicado senão... pra caramba. Se você- Nossa, eu tô até imaginando aqui. Olha, na minha cabeça, é como se fosse uma empresa mesmo. Sim. Sim, Onde vocês estão tendo que gerenciar tudo. sim. Querendo ou não, é uma liçãozinha de vida, né? Porque daí já fica mais fácil pra... Eu acho que é isso que o colégio quer despertar em vocês. É essa autonomia, é essa competência. Eu achei bem bacana, lendo um pouco aqui mais sobre a gincana, de uma ação solidária que vocês fazem aqui. É uma das partes mais legais. Como que é? Eu não entendi como que é feito, porque tem um determinado número de Isso. quantidade aqui Isso. de quilos que vocês precisam arrecadar. Então, Como que é feito isso? A gente... Pode falar. A gente tem um número, mas acho que, pelo menos na solidariedade, a gente nunca leva muito pra competição. A gente, se não consegue arrecadar tudo, óbvio que a gente fica meio chateado, mas, tipo, a gente procura sempre arrecadar mais do que Isso. o quanto Sempre a gente passa conseguir. um pouquinho mais. Sempre às passa. vezes. Esse e aí a gente não tem. a quantidade de base, praticamente. Eu vi aqui, cada equipe tem que arrecadar 100 100 quilos quilos de de arroz. arroz. E isso é revertido pra onde? Vocês sabem? Entidades. Geralmente é pra lar de transição. Isso. Asilos. Tudo aqui da própria cidade. Aham. Isso. A gente leva alguns nomes de instituições e somos nós quem levamos os alimentos. Depois são que os termina? alunos. Isso. Sim. Encerrou a gincana, aí nós levamos os alimentos até as instituições. Esse comprometimento com a comunidade de vocês também é muito bacana. Eu falo, gente, porque eu sou mãe e eu sei o quanto esse olhar precisa ser desenvolvido em vocês que são jovens. Você olhar para o outro, você olhar para sua comunidade de uma maneira brincando. Ninguém tá impondo, é numa brincadeira, é numa gincana. E que pode despertar isso com vocês. Com certeza. E agora eu vou falar pros pais. Se o pai que tá em casa assistindo, o que ele vai fazer nessa gincana? Ele só vai assistir? Tem alguma coisa pra pai? Ele é o carona. Uber patrocínio. Ele é o carona. Realmente. Bem isso. Patrocínio. Tá com vendo? certeza. Olha, vocês estão vendo, né? Pais, Uber, E o filho que é chefe chega estressado em casa, tem que ter a paciência. o pai tem que ter a paciência de Nossa, entender que é difícil ministrar 70 alunos de uma sala na idade de 16, 17 anos. 70. A minha sala tem uns vezes tem 66 70. alunos. Minha também. A minha tem 35, já é uma coisa mais... Não chega a ser mais Não chega a ser- fácil. Mas é um negócio que é mais fácil você dar uma organizada. Do É que... estressante. É Mas estressante. mesmo assim, é muito estressante. Mas aí ele pode participar, Mário? O pai ou não? Como Então, que ele... até ano passado nós tínhamos uma dança que era dança com um dos pais. Então, eu acho que eu já vi. ano passado Nossa, era... Cheira tinha um massa. tema, era anos 80, era anos... Era Era- uma Anos dança de 90, casal. eu acho que era. Era uma dança de casal e o pai participava com a filha. Sim. Chamava Mas esse twist. ano. Eu acho que Acho que era. é twist. Não? Só que esse ano não teve. Mas assim, os pais podem estar participando, assistindo. Eles participam muito também na questão de decoração. Na festa junina, por exemplo, nós tivemos muitas mães que ajudaram a gente na questão de decoração. Costureiras também. Sim, Gente que A gente costura. tem mães Sim. costureiras que ajudam a gente Nossa, pra dar porque, uma meu Deus. facilitada. Eu tô Fazer as imaginando o roupas, envolvimento. as fantasias. E eu acho que de prova da gincana, acho que o que eles mais podem ajudar e que Bastante. ajudam é o enigma. E o macier bingo. também.
que é? Ai, agora eu E tô o bingo? curiosa, gente. O bingo, Olha, por favor. nosso projeto era só para 40 minutos, 45, mas eu acho que a gente pode ficar 2 horas aqui conversando. Me Por conta mim. desse enigma. O enigma é a escola. Eu não sei se é um dia antes, pra mim é um segredo ainda. Eles espalham na cidade Certo. toda 10 enigmas. Certo. 10 cartazezinhos assim, pista 1, pista 2, pista 3. Sim. E eles dão pra gente um papel com pistas pra gente achar o local deste enigma. De pai, irmão. Como se fosse tudo uma junto. caça E a ao gente tesouro. Vai de carro, de bicicleta. Vai de carro, de bicicleta, moto. Quem correndo. tem irmão, que nem o João. É a eu cidade também tenho inteira. irmão. Vamos colocar aqui um exemplo. O colégio coloca, para saber se eu estou entendendo, ele coloca uma pista, um envelope, alguma coisa lá no coreto central, ali da praça. Sim. E aí ele te traz uma charada ou alguma coisa que Ou você tem que uma foto. adivinhar. Às vezes que eles você... colocam foto Ano também. passado tinha a foto de um palhaço. Eu que sou competitivo, eu tô aqui na minha mente. Ano passado tinha foto de um palhaço. Aí a gente arremeteu aqueles lixos de palhaço bem famosos que tem desde antigamente na frente do Sense. E tinha uma pista por lá. E tinha, Tinha uma pista lá. mas uma ou 3? Uma. Porque uma, É quem um chegar primeiro pega. Isso. E aí quem... Aí quem tiver mais pistas ganha a prova, não? E isso. eu acho que a graça é, por exemplo, se você achar, o outro ano não. Você tem que manter o anonimato, porque o outro Isso. ano vai continuar procurando o que você já achou. É. Ele vai perder tempo. Exatamente. Enquanto você tá indo atrás de outra que você acha que não foi achada ainda. Então não Aí tem como saber. Também, no dia que tem o enigma, Nossa, tem que a difícil, bateria pelo de amor rua. de Deus. A bateria de rua é solta no começo da semana. A Bateria gente de tem uma rua. lista bem vasta. Amanhã, em É. casa. E a gente, ano passado, tinham várias colecionáveis. A gente tem que tirar uma série de fotos retratando algumas artes. A gente pesquisa a arte lá na internet, vê como é e vai os alunos lá reproduzir essa foto. Eu já vi um projeto parecido com esse, já vi coisas incríveis em relação a isso. Tem que achar o livro mais antigo de tal edição, de tal livro. Já chegou a cair também um documento de Fusca. Na época da minha irmã foi um documento de Fusca Eles- que elas tiveram que rodar pra achar um documento de um Meu, Fusca. eles pediram o nome que tinha mais letras. Com tipo, identidade. É uma identidade que tinha mais letras. Então, a menina... Eu lembro que a gente foi atrás de uma mulher que ela tinha, tipo, uns 7 nomes. Aí eu fiquei assim, nossa, É mesmo? É de verdade? tipo assim, 2 linhas o nome dela na A RG, identidade e de eu- 2 linhas, tipo, é muito o nome. nome. É uma maluquice. coisa E mesmo surreal. assim vocês acharam. A gente acha. Tem que ir atrás também. Não, Eu acho que A gente manda fazer um RG, mas a gente acha. A gente dá um- falsificam a assim, gente mas... Eu acho que o que mais assim, me anima é essa quantidade de coisas em um mês. São 30 Então, dias dessa... Geralmente Não, eles. são 4 dias de provas. Eles 4 4 dias dias de da provas. gincana em si, mas, Certo. por A gente exemplo, tem um mês pra eles fazer. lançaram os temas de danças e o tema do teatro há 20 dias atrás. Ah, pra começarem entendi. os Então, a gente tem ensaios. um mês pra se Ah. organizar pra esses 4 dias. Só que é um mês de loucura muito pra E essa- resultar só em doido. 4 E dias. essa assim. semana agora vai ser a semana mais loucura possível, que é o É. dia inteiro fazendo coisa. É Enquanto muito uns estão doido. atrás da bateria de rua, outros estão ensaiando pra dança, outros estão ensaiando pro teatro. Então são E às vezes equipes uns estão mesmo. Você tem que jogando. subdividir isso. Sim. Às vezes um estão jogando, por exemplo, vôlei, aí os outros já estão procurando Atrás os da negócios da bateria bateria de de rua. Então é uma coisa dá pra- muito... muito É uma doido. empresa. É uma empresa mesmo, muito porque não dá dividido. pra... Você não consegue fazer nada sozinho. Não nesse tem como, sentido. por exemplo, ter 1 ou 2 chefes só, tipo, precisa... Numa prova. Precisa de, tipo, a gente dividiu em 5 chefes. E eu acho que fica até mais fácil administrar, porque a gente consegue dividir certinho pra ninguém se sentir sobrecarregado. E a gente... E... Pode falar. Eu não sei se vocês fazem isso na sala de vocês também, mas a gente dividiu em... Cada chefe ficar numa área. Eu tô Sim. na área do teatro dos alimentos, tem outra chefe na área da dança, e os outros 2 chefes estão mais na área de esportes. Então a gente divide justamente pra não pegar só em um tudo. A gente tá fazendo isso também. Mas, por exemplo, a gente divide tudo. Um vai ficar responsável, por exemplo, os esportes. Tem um esporte novo, o rugby. Só que a gente precisa achar 10 alunos. Aí um tá responsável pelo rugby, mas ele não tá responsável pelo pentatlo, por exemplo. Que é um outro esporte que também precisa de 13 alunos. 12 alunos, 13 duplas. E aí, por exemplo, ninguém se sente sobrecarregado, sabe? A Cada gente um consegue faz um repartir pouquinho. isso. A gente consegue repartir. E aí, quando chega essa semana, então, tá mais organizado, a gente consegue
dar melhor, assim, com a pressão. Na minha sala são só 3 chefes. São só 3 chefes pra dividir tudo isso. A gente tá... Pra Não, ser- mas tá dando certo. Tá eu dando- É que aí é muito pessoal. Eu não gosto... Eu não gosto muito de vários chefes. Porque pra mim fica muito subdividido. Eu gosto que tenha tipo uma cadeia. Começa aqui, aí vai abrindo. O João tem uma cara de ser sistemático, né, gente? Ou é impressão minha? Tão É, bem só um assim, pouquinho. ó. É, né, João? E eu, então, imagino que isso deve estar sendo ótimo pra você. Pra No mim, negócio de ter muito maravilhoso. chefe, eu concordo com ele. Tipo, eu acho que 4 eu já acho... Muito! É um número bom, porque daí realmente não fica sobrecarregado pra ninguém. Mas eu acho que ainda pode dar um BOzinho, porque às vezes um não concorda com o outro. É mais gente pra você Tem seus pontos positivos e seus pontos ter seus negativos. prós e contras. Mas todo desenvolvimento, qualquer projeto, porque assim, ó, pra vocês, são 30 dias frenéticos, Que a gente agitados. tem prova. Nem E pensa em muita estudo. tudo coisa. acontece, tem que Simulado. pensar, porque tudo, as aulas continuam. É. Mas eu acho que uma questão que eu acho que o colégio não dá para fazer um projeto como esse, uma gincana como essa, sem ter uma potencialidade, uma visão em cima da aprendizagem de vocês. Porque eu tenho certeza absoluta que só do que eu ouvi de vocês 3, o planejamento tem que vir de uma maneira, e isso vocês vão levar para a vida. Uhum. Execução, de como que vocês podem desenvolver isso no dia a dia de vocês. Porque assim, ó, não é fácil liderar um movimento e um projeto como esse, que é a Ginkgo 2022. E assim, o que eu quero deixar aqui para vocês? Eu quero que vocês falem para o pessoal que está assistindo a gente agora. O que você sente com um projeto como esse, como a Ginkgo 2022? Eu sinto que eu tenho o maior senso de responsabilidade que eu já tive na minha vida. Porque engloba todos os meus amigos. E querendo ou não, esses amigos têm irmãos. E esses irmãos participaram. Ou esses irmãos também Vão gostam. participar. Aí, esses irmãos também ligam. E você tá ali participando com todo mundo, tendo que organizar cada coisa, as pessoas tendo que cooperar, você tendo que aprender a lidar com a má cooperação de um ou outro. Eu acho que pra minha vida é a maior escada que eu tô subindo o mais rápido possível. Porque essas atividades extracurriculares, que não é só sentar numa cadeira e estudar, pra mim é uma das coisas mais importantes que devia ter numa escola. E não só aula. Até porque senão você vira um robozinho E fica e... cansativo. Parabéns pela sua fala. Que lindo, realmente. E pra você, Luísa, o que você sente com esse Eu acho movimento que todo? é uma grande responsabilidade, igual o João falou. Porque, ao mesmo tempo que muita gente coopera muito, tem uns que a gente tem que lidar mais de um jeito. Então é um negócio que a gente aprende muito, porque é assim na vida toda, que vai ter uns que vão te ajudar muito, vai ter uns que... E a gente cansa nesse período de arrumação, de planejamento, mas é um cansaço que, quando chega, a gente faz a competição e faz bonita, e é um negócio que vale muito. Gratificante a É palavra. gratificante você ver que, tipo, todo esforço valeu a pena. E é muito bom pra sair também do cansaço de só estar estudando, porque terceiro bimestre tá todo mundo cansadaço, todo mundo exausto de só estar ali Mais um fôlego, estudando. né? Isso. É um alívio, assim. E agora a Mari, porque a Mari é 3º ano, tá se despedindo da escola. Sim. E aí, Mari? Então, é engraçado porque no primeiro dia de aula que a gente teve, a primeira aula do primeiro dia, a primeira palavra que a professora Célia escreveu na lousa foi autonomia. Ela literalmente, ela falou que aquilo a gente usaria durante todo o ensino médio. Então, desde o início, a gente sempre soube que a gente precisava ter uma autonomia, uma responsabilidade, sabe? Tanto é que eu acho que eu gosto muito do colégio, porque lá eles nos veem como tipo, literalmente pessoas que estão preparadas. Não é mais, eu não sou mais criança, não preciso falar com seu pai. Eles tratam a gente ali como realmente pessoas, uma empresa mesmo. Não é só uma escola que te vê como uma criança, mas eles têm esse tratamento. Então eu acho que a principal coisa que eu aprendi com a Ginkgo, com as festas juninas, com todas as atividades, foi a ter autonomia e responsabilidade. Aprender a cumprir o prazo, aprender a perder, aprender a
Aprender a ganhar. Aprender a ganhar muito. Aprender a né? cooperar com os outros também. Aprender a cooperar, aprender a entender que nunca vai ser sempre do meu jeito e nunca vai dar 100% certo às vezes. Às vezes a gente vai precisar improvisar. Então eu acho que isso sempre foi algo que eu aprendi mesmo desde o primeiro ano. A gente peguei uma pandemia no primeiro ano. Mesmo assim, a gente teve uma gincana no final do ano. E ali tudo começou mesmo começa aquele foguinho dentro da gente, aquela chama de querer mais, de aprender mais. E é o que eles falaram. As atividades extracurriculares, elas nos ajudam muito. Principalmente eu, que nessa fase tô pagando a inscrição da FUVEST, Enem, vestibulares deliciosos. Mas a festa junina, por exemplo, o Soul Art, a Ginkgo, ela vem no momento que a gente tá precisando respirar. No momento em que a gente tá precisando realmente descarregar as nossas energias, entendeu? Jogar um hand. Ai, que delícia. Desse jeito. Mas eu acho que a principal coisa que eu aprendi foi a desenvolver a minha autonomia, sabe? Realmente, a escola me prepara pra faculdade, a escola me prepara pra minha vida adulta. Ali a Ginkgo me ensina isso, acima de tudo, autonomia. Também sai um pouquinho do círculo de amigos, né? Sim, com certeza. Pra vida eu não vou poder ter 3 pessoas das quais eu vou conversar. Sim. Eu, na festa junina, tinham pessoas que eu nem imaginava que eu seria amigo hoje. Porque a pessoa chega em mim e fala assim, João, deixa eu dançar. Eu falo, óbvio que eu deixo, vamos aí. Entendeu? E a pessoa, você começa a conviver com algumas pessoas que você nunca trocou uma ideia, você vê que você tem que abrir muito sua mente pra muita coisa. E eu acho que isso é pra vida. Até porque a gente também tem que abrir muito pra opiniões de outras pessoas. Sim, com A certeza. gente não é sempre só a nossa opinião. Porque se for assim, não anda. O negócio não anda. Só a sua opinião não anda na sala. Porque é uma sala com... Que nem a minha vai de 35, a dele já tem 70. Então são muitas opiniões envolvidas. Então, você fazer uma opinião pra todo mundo chegar num acordo só, você tem que ter uma... Tem que ter muito respeito, né, Luísa? Sim. Sim. É importante realmente. Você não pode. Aí você aprende a colocar o seu orgulho como última coisa. Tipo, você coloca seu ego lá embaixo. E você aprende a aceitar as opiniões, a aceitar críticas construtivas sempre. E na Ginkgo também, quando alguém pede pra dançar. Por exemplo, a primeira vez que eu participei de um teatro, eu era super pequena. E aí depois eu me afastei totalmente e voltei no primeiro ano do ensino médio. E eu não sabia realmente, assim, atuar. Nossa, sabia 100%. Mas, por exemplo, tem a Mariana Palma, que é uma... Ela é roteirista, tipo, ela é a fera do teatro, ela é, tipo, muito boa. E ela me ensinou, sabe? Então a gente aprende muitas coisas. Então a gente aprende... Por exemplo, eu não sei dançar, entendeu? Eu tô indo dançar, assim, com uma coragem que eu nem sei de onde eu tirei. Mas a gente aprende a desenvolver a coragem, a gente aprende a desenvolver assim. A gente ensina, a gente aprende também. E é muito importante. Eu acho que a Ginkgo, assim, é um dos momentos mais importantes do ano, assim, lá no colégio. Eu tô percebendo pelo brilho no olhar de vocês. A gente fica muito mais solto nessa época do ano. Nossa, que nem sim. no negócio que a Mari falou de... Ela falou que não sabe dançar. Só que ela tá indo. Então, tipo assim, a gente vai e a gente não se preocupa com o julgamento. Vamos testar. Vamos testar. Na nossa festa junina, foi o primeiro evento do primeiro ano que a gente fez alguma coisa, que a gente mostrou que a gente sabia fazer alguma coisa. Fez bem. E a gente fez bem. E a Foi gente muito não botava... Nem a gente botava essa confiança na gente. E a hora que a gente viu que a gente conseguiu fazer, a gente ficou, nossa, que legal. Certo. E aí a gente se solta muito. É um pessoal que a gente não sabia que conseguiria fazer um tipo de coisa assim. E a gente se descobriu. Tipo, a gente se descobriu... Cada um descobriu um pouco dos outros. A gente se envolveu mais, que a gente não era junto o tanto que a gente é agora. A gente se considera família, na minha sala, pelo menos. A gente se considera uma família enorme. E, querendo ou não, a gente é família, porque eu passo mais tempo com o pessoal da minha sala do que com o meu pai e com a minha mãe, por exemplo. É muito Então a tempo gente na escola. aprende a conviver um com o outro. E a gente se envolve com pessoas que a gente nem nunca passou na Imaginou. mente. É incrível. Eu acho que vocês aí de casa sentiram um pouco do que eu senti aqui agora.
conversando com esses 3 maravilhosos alunos aqui, alunos protagonistas do Colégio Integrado aqui de Pirassununga. E nós demos o start inicial para o nosso papo com o objetivo. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês 3, a oportunidade que eu tive para bater esse papo com vocês e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a você, ao colégio também. Por proporcionar isso pra gente. Ai, que bacana. Uma experiência realmente. Queria agradecer não só o convite, mas também convidar todos aí a assistir as danças, o teatro. Abertura. Vai acontecer essa semana agora. É uma coisa bem legal de se ver. Pra ver um Então, pouquinho da gente. tem a programação lá. A gente sempre solta no Instagram do colégio. É Mas só acompanhar, né, João? quarta, quinta, sexta e sábado. São os dias de À noite atividades. são as melhores atividades, que são teatro, Ah, dança então, e ó, banda. já para despertar curiosidade, hein, gente? Então é todos os dias à noite as melhores atrações. Isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.